Oi, gente querida, aqui Vera Loyola, eu sou psicóloga e dessa vez nós vamos conversar sobre a adolescência. Uma fase linda, cheia de desafios, que normalmente traz bastante turbulência nas relações entre pais e filhos, com preconceitos, com confusão. E esse vídeo pretende orientar vocês no entendimento das mudanças que ocorrem nessa fase, cuidado com as alternativas de controle de comportamento que nem sempre funcionam e dicas daquelas que realmente podem ajudar. Entender também como pode ocorrer a depressão, como aparece o bullying nessa fase de idade, as dificuldades que o jovem enfrenta tanto no ambiente social como no ambiente emocional interno a ele próprio. E vamos também dar dicas sobre como instituir regras, os limites, desenvolver consciência e responsabilidade num ambiente de alegria, de comunicação, de troca. Vem com a gente, espero que vocês gostem. Oi pessoal, hoje a gente vai começar nosso papo com uma mensagem. É assim: limites. Somos as primeiras gerações de pais decididos a não repetir com os nossos filhos os erros dos nossos progenitores. E com o esforço de abolirmos os abusos do passado, somos os pais mais dedicados e compreensivos, mas por outro lado, os mais bobos e inseguros que já houveram na história. O grave é que estamos lidando com crianças mais espertas do que nós, ousadas e mais poderosas que nunca. Parece que nossa tentativa de sermos os pais que queríamos ser, passamos de um extremo para o outro. Assim, somos a última geração de filhos que obedeceram a seus pais e a primeira geração de pais que obedecem a seus filhos. Os últimos que tivemos medo dos pais e os primeiros que temem os filhos. Os últimos que cresceram sob o mando dos pais e os primeiros que vivem sob o jugo dos filhos. E o que é pior, os últimos que respeitamos aos nossos pais e os primeiros que aceitamos que nossos filhos nos faltem com respeito. À medida que o permissível substitui o autoritarismo, os termos das relações familiares mudou de forma radical, para o bem e para o mal. Com efeito, antes se considerava um bom pai aqueles cujos filhos se comportavam bem, obedeciam suas ordens e os tratavam com devido respeito. E bons filhos, as crianças que eram formais e veneravam seus pais. Mas, à medida em que as fronteiras hierárquicas entre nós e nossos filhos foram se desvanecendo, hoje os bons pais são aqueles que conseguem que seus filhos os amem, ainda que pouco os respeitem. E são os filhos quem agora esperam respeito de seus pais, pretendendo de tal maneira que respeitem suas ideias, seus gostos, suas preferências e sua forma de agir e viver. E que, além disso, que patrocinem no que necessitarem para tal fim. Quer dizer, os papéis se inverteram. Agora são os pais que têm que agradar seus filhos para ganhá-los, e não o inverso como era no passado. Isto explica o esforço que fazem tantos pais e mães
para serem os melhores amigos e darem tudo aos seus filhos. Dizem que os extremos se atraem. Se o autoritarismo do passado encheu os filhos de medo de seus pais, a debilidade do presente preenche de medo e menosprezo aos nos verem tão débeis e perdidos como eles. Os filhos precisam perceber que durante a infância estamos à frente de suas vidas como líderes, capazes de sujeitá-los quando não os podemos conter e de guiá-los enquanto não sabem onde vão. É assim que evitaremos que novas gerações se afoguem no descontrole e tédio no qual está afundando uma sociedade que parece ir à deriva, sem parâmetros e sem destino. Se o autorismo suplanta, o permissível sufoca. Apenas uma atitude firme, respeitosa, lhes permitirá confiar em nossa idoneidade para governar suas vidas enquanto forem menores, porque vamos à frente liderando-os e não atrás, carregando-os e rendidos à sua vontade. Os limites abrigam o indivíduo com amor ilimitado e profundo respeito. Esta mensagem é de Mônica Monastério. Ela é de Madrid, na Espanha. E eu pensei nessa mensagem na nossa abertura do vídeo de hoje, porque é exatamente isso que precisamos entender. Nós saímos de um extremo para ir a outro. Chegou a hora da gente entender que é preciso buscar o equilíbrio de forma harmoniosa, cheia de carinho, respeito, mantendo a autoridade. E é por aí que a gente vai conversar hoje. Nosso cotidiano com os adolescentes tem mostrado que existe uma verdadeira confusão, medos e preconceitos na relação de pais e filhos. As mudanças que ocorrem durante a adolescência costumam assustar os pais. Eles não sabem como agir e entram numa verdadeira turbulência nos relacionamentos. Ora são brigas homéricas, ora são carinhos exagerados, discussões, cada um quer ter mais razão que o outro. As mudanças ocorrem tanto na área física quanto cognitiva, emocional e social. É importante a gente entender a adolescência, porque quanto mais a gente entender, teremos atitudes mais coerentes, saberemos o caminho das pedras em relação a uma fase tão importante, tão cheia de desafios e ao mesmo tempo magnífica. Gente, a adolescência é muito rica. Ela traz parâmetros diferentes na forma de viver, tanto para os pais quanto para os filhos. Então, embora muitas pessoas costumam dizer que a adolescência é uma aborrecência, vamos retirar essa palavra do nosso dicionário. Não compensa. Eles são nossos filhos. E se a gente aprender a viver cada fase de desenvolvimento com alegria e sabendo esse caminho das pedras de uma forma mais lúcida, mais consciente, nós vamos ter a melhor das relações e os melhores companheiros na nossa jornada. Vamos entender as mudanças então. Mudanças físicas, aquelas que a gente jamais conhece mais, né? São as mudanças no corpo, as mudanças fisiológicas, os hormônios que começam a trabalhar, o crescimento acelerado, os pelos, a mudança na postura de corpo,
volta nessa fase da adolescência, inclusive a masturbação, que lá aos 4 anos, como eu já falei em outro vídeo, é uma coisa de descobrir o corpo, de reconhecer o corpo. Já aqui a masturbação entra com o sentido da excitação e do prazer sexual propriamente dito. As mudanças cognitivas, o jovem começa a ter a habilidade de pensamento abstrato e o raciocínio lógico. E começa a sua habilidade de tomar decisões. É aí que nasce a pontinha dos conflitos. Porque tomar decisões, no nosso olhar de adulto, depende de analisar consequências, as possibilidades. Já o adolescente, ele toma decisões muito na imediaticidade, nas experiências da curiosidade. A gente diz que o adolescente ele reina pela audácia, pela coragem. Então não vamos abafar isso, já já a gente vai entender como colocar cada coisa no seu lugar. As mudanças na área emocional variam desde a alegria para a tristeza, a raiva para a ponderação, a empolgação, tem tudo junto, né? A área emocional vem com tudo. Tem hora que você está conversando com o adolescente, ele está sereno, te ouvindo, de repente ele muda de posição, uma hora ele está rindo, contando piada, outra hora ele está encostado num canto, fecha a porta, levanta-se sentindo o rei, lindo, maravilhoso, outro dia sou feio, não gosto de mim, meu corpo, meu olho, minha boca, meu nariz, né? Então, o emocional é o fator onde mais aparecem as oscilações do jovem. No social, o adolescente começa a procurar seu lugar no mundo. Por isso que o grupo tem uma força muito grande. E aí é que começa a formação de identidade. Quem eu sou nesse mundo? Em seguida, a gente entrando com essas confusões e no meio de tantas mudanças, costumamos buscar algumas alternativas. Algumas são conscientes, outras são inconscientes. Mas aqui eu quero analisar com vocês, pais, o quanto essas atitudes alternativas realmente têm peso na hora de educar um adolescente. A primeira alternativa que a gente costuma usar é a superproteção. Tem muitos pais que entram nessa postura de superproteger. Então, não confiamos na habilidade dos nossos filhos de se cuidarem, de decidirem. Entramos à frente. Então, acontece alguma coisa ruim, estamos nós lá com a maior disposição do mundo de resolver, de entrar na frente, de fazer no lugar do filho. Não podemos fazer isso. Não está certo, por exemplo, diante de uma dificuldade escolar, nós fazemos a lição para o filho. Ele teve uma discussão com o colega, não está certo chamarmos o colega para poder conversar com esse colega, muito menos com os pais do colega. Temos que aprender a ensinar nossos filhos a ter resistência à frustração. Vocês já me ouviram falar em muitas situações que a resistência à frustração, ela é a base de uma pessoa saudável emocionalmente, psicologicamente. Se a pessoa tem baixa resistência à frustração, ela fica frágil. E diante dos nãos da vida, ela vai buscar alternâncias, situações que aliviem essas tensões e de forma inadequada. Vai desde o uso de drogas, influência do grupo, perda de identidade, até as situações de total submissão a um colega ou a um adulto. Por quê? Não é capaz de tomar suas próprias decisões. Torna-se uma pessoa muito frágil. Outra atitude alternativa dos pais é a rigidez, braveza, tudo em cima do peso da mão, do peso da atitude, e tira celular e não pode isso, eu estou falando que não e pronto, acabou, não tem discussão, não se ouve o adolescente, não se coloca no lugar dele. A rigidez gera medo e raiva. E dentro dessa raiva, desenvolve-se um comportamento muito perigoso que é chamado
passivo-agressivo. Sabe aquela hora que o adolescente responde com o rosto, às vezes fazendo uma cara de cinismo, né? Aquela cara de quem está tirando até um sarro da nossa, né? É uma situação de revolta, faz o contrário do que se pede, né? Né? Coisas do tipo. E na adolescência, esse comportamento pode aparecer até na infância. Aquele caso da criança que já aprendeu a usar o piniquinho e faz o cocô, o xixi na calça para poder, tipo, agredir os pais. Só que esse comportamento não é consciente, ele não é planejado. Ele é reativo à raiva que está dentro da pessoa. A raiva, a ira. Então, tanto na superproteção quanto na rigidez, a gente limita a pessoa aos parâmetros dos pais. Pode deixar que eu cuido, eu faço tudo, ou você tem que ser do meu jeito, não. Então, de um jeito ou de outro, nós não respeitamos a identidade do filho. E aí ele tem que desenvolver um mecanismo de defesa. Na superproteção, normalmente é o mimo, né? Fica aquela pessoa frágil, tudo depende de pai e mãe, não é capaz de tomar uma iniciativa, nem pedir uma pizza no telefone, não sabe. Imagina viver fora numa faculdade e ter que falar com o dono do apartamento ou ter que tomar decisões, não dá. O superprotegido não consegue, desenvolve pânico, desenvolve depressão, normalmente volta para casa porque vai para debaixo da asa dos pais de novo. A rigidez pode até empurrar a pessoa para o mundo, mas ela vai revoltada. Então não é uma pessoa que assimila o sim e o não da vida com ponderação, desenvolvendo resiliência. É uma pessoa que tem raiva acumulada dentro de si e normalmente vai trocar os pés pelas mãos nas atitudes do dia a dia. E os pais passam a ser vistos como as pessoas que não os respeitam, que não os ama. Então, a autoestima de uma pessoa que é submetida a muita rigidez cai nessa questão de se sentir desvalorizado, não pertencendo. E tem aqueles pais assim que são omissos. A gente acha que deixa, ele resolve. E não dá atenção, não escuta, não presta atenção no filho, solta muito, certo? Deixa, vai, experimenta. Não podemos cair nessa de omissão. Nós temos que nos colocar como porto seguro dos nossos filhos, ouvindo, interpretando, tentando buscar a forma mais adequada deles enfrentarem a rotina da vida deles. Mas ouvindo, participando, procurando se colocar no lugar dele. O omisso, ele vira as costas para o filho. E ao virar as costas para o filho, ele está dizendo ao filho, pouco me importo. É isso que ele vai entender. Nenhuma dessas alternativas é uma alternativa que a gente tem que considerar. Nenhuma das três são saudáveis no desenvolvimento. Nós temos que lembrar que nós somos o exemplo. É a partir de nós que nossos filhos medem os seus passos na vida. Nosso papel é entender as emoções e orientá-los em busca de equilíbrio. Essa sim é a alternativa de educação. Bom, e aí nós entramos na questão. Então, enfim, o que é educar? Sinteticamente, educação é desenvolver autonomia. O que é autonomia? É desempenhar-se sozinho, ser capaz de fazer coisas sozinho, interpretando consequências, as possibilidades, sob até nossa orientação, mas orientar questionando. Você já pensou nisso, filho? Você acha que por esse caminho pode dar certo? Como você acha que você pode solucionar essa dificuldade que você está tendo com esse colega ou com esse professor, ou mesmo dentro do ritmo da rotina em casa,
briguei com o irmão. Como você acha que você resolve isso? Esse é o nosso papel. Orientar, questionando, respeitando a resposta e levando o jovem a chegar a uma conclusão saudável, equilibrada. A autonomia também, além de tomar decisões com iniciativa própria, a capacidade de autocrítica. Puxa, pisei na bola. Nossa, ó, hoje eu fui legal. Isso é autonomia. Conhecer seus limites, seus direitos, seus deveres. Então, saber que meu limite acaba aqui, onde começa o do outro. Isso é importante. Limite e respeito. Tornar-se uma pessoa cooperativa, solidária e, acima de tudo, autêntica. Educar não é fácil, né? Pensar numa criança que nasce ali, petitinha, de repente é um adolescente, lembrando que a faixa etária da adolescência começa mais ou menos aos 3 anos, na puberdade, 10, 11 anos, efetivamente aos 13, e ela termina, 13, 14, termina quando todos os órgãos sexuais estão prontos para serem produtivos, para a pessoa procriar. Aí termina a adolescência e entra a juventude. Além disso, educar também é diferenciar as leis e a ética. Bonito, autonomia é lindo, mas como? Como que eu educo? O caminho é sempre o diálogo aberto e honesto. Um diálogo aberto não pode ter a presença de um pai e de uma mãe que se diz assim, ó, eu sou teu herói, eu sei tudo. Não. Diálogo aberto é assim, filho, não sei. Vamos pesquisar isso junto? Nossa, isso aí eu não sei, saberia dizer, mas vamos pensar. Outra coisa, o que pode e o que não pode, vamos conversar com o seu pai também? Vamos trocar uma ideia? Ou então dizer, espera, eu vou conversar com o seu pai e depois eu te dou uma resposta. Essa situação eu não saberia tomar uma decisão sozinha. Os pais não têm que ser 100% perfeitos. O diálogo aberto, com honestidade, faz com que o jovem confie na gente. Atenção concentrada. Por favor, não conversem com o filho se ele está contando uma coisa, sabe? Principalmente assistindo TV. Você está olhando a televisão, o adolescente está conversando com você e você, Não, a atenção tem que ser concentrada. Preste atenção, tenha o contato visual, olhe no filho. Escute o que ele está falando com seriedade, com valor. É muito diferente um pai que para e escuta. Nossa, puxa, sabe, participa. E você fez aquilo? E como você resolveu isso? Nossa, filho, tomou uma atitude interessante. Você acha que não poderia ter melhor? Essa participação, atenção concentrada, contato visual. O contato físico no adolescente é importante. Muita gente diz assim, não, Vera, não. O contato físico eles não gostam. Entendam, eles estão conquistando o seu mundo, firmando o seu espaço. Então aquela mãe, aquele pai meloso, né, que fica abraçando, principalmente na frente dos colegas, o famoso mico que eles falam, né, não quero pagar mico. Então, temos que respeitar. Mas o segredo do contato físico com o adolescente, e isso eu já repeti em algumas palestras, é o toque físico, mas o pequeno toque, aquela coisa rápida, certo? Por exemplo, ele está estudando, ali concentrado estudando. Você passa perto, passa a mão nas costas e vai embora, não precisa nem falar nada. Dá aquele toquinho no ombro, como quem diz assim, te vi. É exatamente isso que ele vai sentir. No inconsciente, o registro que entra é esse. Eu te percebo, eu te sinto, eu te vejo. Você está presente, você pertence a essa casa.
pertence ao meu mundo. O pequeno toque informa isso. Vocês estão sentados à mesa, jantando, comendo, você toca no braço do filho, mas é um toque rápido, assim, olha, fulano, me passa a salada, sabe? Aquele toque rápido. Por que tem que ser rápido? Se você firma o toque, a pele é o órgão tátil maior que existe no nosso corpo. Assim que a pele registra o toque, o adolescente tira a mão porque vai até a consciência. Mas se você coloca um toque rápido, não dá tempo de reação e vai no inconsciente, no subconsciente, a informação de que ele é visto e ele tem o espaço dele. Vai assistir TV, ele está sentado, apoia na perna e tira a mão. Nada longo. Se ele deitar no seu colo, aí você pode fazer um cafuné no cabelo. Mas o pequeno toque é no dia a dia, no corre-corre, sem intenção específica. Faz milagre, milagre. Limites, regras e consciência. Dar limites para um adolescente é sempre através de acordos e definições muito claras. Por exemplo, você vai ficar jogando videogame agora? Vamos combinar então um horário para você não ficar muito na frente da tela. Você sabe que não é saudável, você já reconhece que ele sabe. Mas é diferente ele saber e ter que obedecer um comando e ele saber e cumprir um acordo. Então diga para ele, vamos combinar o seguinte, quanto tempo você acha que termina essa fase? Ah, mãe, vai 1 hora. Ah, não, 1 hora é muita coisa. Vamos pôr 20 minutos. Ah, não, então vamos pôr 40 minutos. Tá bom, então vamos combinar meia hora. Meia hora você termina a fase e sai da frente da TV ou do jogo, do videogame. Tá combinado? Combinado. Tá bom, então agora me diga uma coisa. Se você não desligar, o que eu posso fazer? Se der os minutos que a gente combinou, eu posso até te lembrar. Fulano, deu tempo. Você pode falar assim, estou terminando. Eu te dou mais 5 minutos. Mas terminados os 5 minutos, o que eu posso fazer se você não atender o nosso acordo? Ah, mãe, eu vou atender. Eu acredito que você vai atender. Mas e se não atender? Então vamos deixar combinados assim. Eu te aviso que deu o tempo e ainda te dou mais 5 minutos. Se você não sair da frente, eu vou na tomada e desligo o aparelho. Estamos combinados? O que é combinado não dá para ficar chateado, certo? É assim que tem que ser. E cumpra mesmo, porque é o teu não e o teu sim, com bastante definição que vai dar segurança. A gente leu no comecinho da mensagem que o permissível pode dar insegurança. É exatamente isso. Tudo que é muito aberto, muito solto, o adolescente ele precisa sentir que existe respaldo, existe estrutura, existe um porto seguro agindo ali. Então temos que trabalhar nesse foco. O acordado, né? O que é feito em acordo não tem motivo de discussão. Certo? E o teu não tem que ser não, o teu sim tem que ser sim. E se existiu talvez, você condiciona com clareza. Hoje pode isso assim, assim, porque isso assim, assim. Hoje você pode ir na casa do seu amigo ou pode trazer o seu amigo, jogar um pouco de videogame, vão pôr aí umas 2 horas de jogo, pode, você fez sua tarefa, você me ajudou na cozinha, você merece. Tudo bem. Hoje não dá, né, filho? Você já jogou de manhã, de tarde não quis lavar o quintal para mim. Acho que não dá pra gente ficar facilitando, né? Entendeu? Então não é uma punição, é um acordo. É algo combinado. Acima de tudo, educar tem que ter aquele sentimento do amor incondicional. Vamos em frente. A sociedade do adolescente é um momento que o adolescente forma aquele grupo e ela é bastante cruel. É uma sociedade onde existe muita competitividade. Eles cobram um dos outros um determinado papel.
E quando a pessoa, o jovem, não está integrado nessa sociedade, ele não consegue ter a sua personalidade bem efetiva, com alta resistência à frustração, com definições do que pensa, do que é certo, do que é errado, esses valores não estão bem definidos, essa autoestima está baixa, ele não está bem, isso pode gerar sentimentos como inveja, culpa, ira e até depressão. Em todos esses sentimentos é preciso que a gente respeite. Na inveja, se a autoestima da pessoa está boa, não tem do que invejar. Então é importante que o seu filho entenda que se ele olha na vida do outro, querendo ter a vida do outro, é porque ele não está aprendendo a dar valor na própria vida, no próprio estilo de vida pessoal. A culpa, é bom entender onde nasce esse sentimento que você se sente errado e precisa melhorar, então tem um arrependimento. Culpa é quando efetivamente você faz algo, então tem que buscar formas de se redimir, sempre com a ajuda, orientação, apoio dos pais, mas não superproteção. Ele vai resolver o problema. Dê as pedras para ele pisar. Diga para ele, pise aqui, pise firme, vá, diga. Eu fiz além do que precisava, mas esse sentimento que eu tive judiou de mim. Vou procurar não agir mais assim. Palavras, ensine as palavras, mas deixe ele ir resolver. No máximo, dependendo da situação, acompanhe, mas não resolva por ele. A ira é um sentimento violento que o adolescente tem quando ele se sente desrespeitado e injustiçado. Se ele está tendo uma manifestação de ira, primeira coisa, respira. Respira e fale para o seu filho, respire, calma. É possível que você esteja com raiva, isso te deixou chateado, sim, é verdadeiro, eu reconheço, mas a forma como você está expressando vai gerar mais problema para você. E a depressão eu quero tratar desse assunto mais diretamente. Os sintomas de uma depressão no adolescente, ele fica meio apático, assim, com o olhar meio parado, ele fica distante, o olhar perde o brilho, as notas costumam cair muito anormalmente, tá? Ficam abaixo do normal. É um bom aluno e de repente começa a cair de uma hora para outra de uma forma muito radical. Junta um tédio ou alta irritabilidade. Não quer saber de nada, quer ficar só dormindo, irritadiço e explosivo. A depressão somática, coisas que o próprio adolescente fazia, exercícios, atividades, uma pessoa motivada, alegre, que pegava uma bicicleta ou jogava, não quer saber de mais nada disso. Isolamento muito acentuado e apatia. Tanto faz, as coisas tanto faz. Esses são alguns dos sintomas. E as manifestações, elas aparecem assim, normalmente os rapazes ficam mais violentos que as meninas, e as meninas muito mais emotivas, certo? Peso de tristeza muito grande. Pode aparecer roubo, mentira, briga, ou comportamentos antissociais, uso de drogas ou bebidas em excesso e a própria tentativa de suicídio. Não tenham dúvida, é hora de procurar ajuda profissional. Muitas vezes, ao buscar um profissional, eu sou uma dessas pessoas, conforme o que avaliamos na situação do adolescente, é preciso até entrar com medicação. Mas em outros momentos, basta mudar o clima dentro de casa. Se ele está com baixa autoestima e a família não se preocupa muito com isso, uma boa orientação de pais pode criar um clima de apoio harmonioso dentro de casa e o adolescente se livrar desse estado depressivo. Só que quando a depressão se instala mesmo, não tem saída, temos que trabalhar o psicológico numa terapia e o psiquiatra com uma medicação.
certo? Busque ajuda, porque o início das drogas normalmente tem a ver com essa coisa da autoestima. Às vezes é uma experiência, eles querem ver como é, e às vezes não vê como é, se enrosca. Mas se ele tiver dentro de casa apoio, um ambiente alegre, gostoso, motivador, que o ocupe de forma valiosa, ele raramente se apega às drogas. Ele vai se apegar quando ele sente alívio de emoções negativas nas drogas. Há pouco tempo fiz uma palestra sobre dependência psicológica, que também está aqui no YouTube, e a dependência psicológica é a que leva a uma dependência de substâncias químicas, porque de alguma forma a pessoa está buscando alívio de tensões. Passa lá e dá uma espiada nesse vídeo também. Aí nós vamos para um outro tema que acontece muito no mundo dos adolescentes, que é o bullying. Que fique claro, o bullying não é um comportamento específico da adolescência, tá? O bullying é um comportamento que pode aparecer em qualquer época do desenvolvimento, inclusive nos adultos. É sempre a dominação do mais forte sobre o mais fraco. Existem as brincadeiras de mau gosto, defamação, boatos, né, que hoje em dia se faz até pela internet, intriga, fofoca, a tentativa de fragilizar os outros. Quando o motorista se impõe no trânsito sem respeito, se sentindo dono de tudo, isso é um bullying. A mão na buzina de forma acentuada e desrespeitosa é bullying. Um político que trata as pessoas com arrogância é bullying. Um empresário que humilha o funcionário. Então, sempre que um quer submeter o outro de uma forma pesada, é bullying. Sempre. Como lidar com o bullying? Aqui eu pus... existem formas, por exemplo, assim, quando são crianças, é mais fácil. Mas o adolescente eu sigo mais ou menos a mesma linha. Diga para ele que o rapaz, a pessoa que exerce o bullying, o bullier, ele vai trazer uma atitude de imposição. Se ele encontra fraqueza, ele se alimenta disso. Se ele encontra reação, ele quer ficar mais forte. Então, num bullying, se o ator, certo? O algoz quer atacar a vítima e a vítima quer revidar na altura do algoz, o algoz vai ficar mais forte. Então, a saída é inteligência. Olhar nos olhos do cara e falar assim, poxa, que bobagem, dá licença, e sai de perto. O outro vai ficar, que bobagem, que nada, vem cá, covarde, e coisas do tipo. Segue em frente, tá? Outra expressão que eu gosto muito é olhar nos olhos e dizer assim, não precisa nem falar, você só expressa nos olhos assim um coitado, né? A pessoa que estiver fazendo bullying, ele vai se sentir assim, pô, não funcionou, mas ele vai tentar de novo, e a reação tem que ser a mesma. A ponto da pessoa sentir assim, aqui não funciona, certo? E se afasta. Claro que se entrar num grau de agressão física, aí a interferência é diferente. Se é na escola, é preciso que haja uma intervenção direta, tá? Então essa pessoa tem que ser punida, os pais têm que ser chamados, de alguma forma ele tem que sentir a consequência dos atos. O bullying através de fofoca, gozações, brincadeiras de mau gosto, é preciso chamar os pais no sentido de olhar com calma e prestar atenção na atitude de desrespeito, porque esse adolescente não está tendo limite. E aí, o que ele pode fazer para tentar humilhar o outro, tá? E o humilhado tem que ser resgatado na autoestima. Se é algo muito repetitivo, talvez precise até de terapia. Mas se é uma eventualidade, mostre os valores dessa pessoa acima do agressor. Você sabe usar a inteligência. Afasta dessa pessoa e não dá importância para ele, que ele quer se sentir importante. O bullier, a pessoa que exerce o bullying, ele é fraco.
ele tem a autoestima dele baseada na fraqueza do outro, ele tem que empurrar o outro para baixo para se sentir forte. Normalmente é uma pessoa muito insegura, que quer as palmas daqueles que alimentam, né? Que alimentam em volta, para poder se sentir inteligente, autossuficiente, numa atitude tão desrespeitosa. E isso, meus amigos, não tem saída. São os valores e os princípios plantados em casa. A escola tem que reforçar, mas a obrigação é no berço, tá? E principalmente no que eu falei agora há pouco, exemplo. Bom, as dicas finais que eu quero dar para vocês, amigos e namorados, nunca se coloque contra, nunca, em hipótese alguma. Pelo contrário, aproxime-se deles, usem a cortesia, tragam para dentro de casa, porque você vai saber quem são. Se disponha a conhecê-los melhor, não julgue antecipadamente. E lembre-se, o teu não vai fazer com que as coisas aconteçam escondido. Então é melhor assim, traz, certo? Vamos fazer um bolo, uma pizza, uma pipoca, vamos assistir um filme junto, para poder ter aquele clima de conhecimento. Os limites da relação de um namorado ou uma namorada dentro de casa é a questão de conversar, certo? Aqui dentro, filho, na nossa frente, esses beijos muito fortes, isso é coisa de intimidade. Aprenda a ter limite nesse sentido, porque nós já ficamos meio sem jeito. Imagina uma pessoa mais idosa, uma pessoa que não te conheça. Então, você respeita a pessoa do seu namorado ou da sua namorada à medida que você respeita o ambiente que vocês estão. Não perca nenhuma oportunidade de abastecer a autoestima, o tanque emocional do seu filho. Reconheça suas tentativas de acerto. Não precisa nem ser um acerto pleno, mas as tentativas de acerto. E deixe de lado os defeitos, porque quando você eleva as virtudes, os defeitos automaticamente vão cedendo. E, sobretudo, nunca subestime a capacidade do seu filho, dele próprio, resolver seus problemas, sem omitir-se. Oriente, analise, sugira, mas permita que ele vá à frente, porque cada solução que ele encontra, a autoestima dele eleva e seus princípios fortalece. Não pode se deixá-los à deriva. Não é questão de omissão, tá? E desenvolver a responsabilidade é mais importante do que o filho obediente. Gravem isso. Na obediência, quando o filho diz sim a tudo que os pais dizem, se dá certo, ótimo, mas se dá errado, a culpa é dos pais. Ele vai apontar, eu fiz porque vocês mandaram. Mas se você desenvolve responsabilidade, analisando as consequências, assumindo as consequências, tentando se colocar no lugar do outro, ensinando que a gente não deve fazer para o outro aquilo que não quer que façam para a gente, você desenvolve responsabilidade. E aí ele é o dono da vida dele. Ele está pronto para enfrentar as escolhas da vida com autonomia, que é o nosso sentido de educar. E sempre que possível, associe a força da vida a cada uma das orientações que você der. Se você tem algum princípio religioso, use o princípio religioso, mas use a vida, o significado da vida, o para que as coisas acontecem. Não o porquê, porque essa resposta não se tem, mas o para quê. Vamos tirar um aprendizado de tudo que a gente vive. E eu espero que vocês se aproveitem e curtam muito o seu adolescente dentro de casa, porque essa fase passa muito rápido e dá uma saudade enorme daquela alegria do adolescente dentro de casa. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um.